materno é considerado o melhor alimento do mundo, né? É um alimento completo e completamente pronto para o bebê receber, né? Em relação à vantagem, em relação às fórmulas industrializadas, a gente tem uma composição única. O leite materno não conseguiu ser repetido por nenhuma indústria, né? Em relação a isso, a gente tem uma série de fatores que propiciam, inclusive, além de um melhor desenvolvimento cerebral, por conta de gorduras boas, de bons componentes, a gente também tem a questão dos anticorpos. Os anticorpos, eles vêm prontos para o bebê. Então, o bebê recebe um leite que, além de ter uma melhor digestibilidade, diminuir cólicas, melhorar o funcionamento intestinal, ele acaba trazendo proteção imunológica, o que reduz muito o risco de infecção nessa criança. Todas as doenças que a mãe, por acaso, foi imunizada ou teve contato ao longo da vida, ela tem anticorpos prontos. E todos esses anticorpos passam para a criança. Então, um bebê ainda que, mesmo que não tenha sido vacinado com nada ainda, com nenhuma vacina, ele já tem uma proteção imunológica vinda do leite materno, né? Um outro ponto muito importante é o vínculo, né? Aquele vínculo mãe e filho, que só a amamentação proporciona. Um outro benefício importante que a gente não pode deixar de levar em conta é o custo, né? O leite materno acaba não tendo custos financeiros e isso para muitas famílias também faz bastante diferença. Não existe leite fraco ou leite forte em relação ao leite materno, tá? O leite materno, como eu já disse, é um alimento completo e ele tem tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses de vida. Uma coisa muito importante é que nem sempre essa mãe tem volume de leite suficiente para a demanda daquela criança. Por isso, muitas vezes, essa coisa um pouco lendária de que existe leite fraco. Um outro ponto importante é que, assim, nos primeiros dias de vida, principalmente, o bebê tem uma série de demandas diferentes. Então, muitas vezes, o bebê chora muito, mesmo estando bem alimentado. Muitas vezes, a gente pega no consultório famílias, em geral, muito nervosas, preocupadas, por conta de um bebê que chora bastante e que não necessariamente é fome. A gente pesa, a gente avalia as medidas e você tem um resultado bom. Você faz lá as contas de ganho de gramas por dia e chega a uma medida adequada. Aquele bebê está tendo um ganho de peso satisfatório. Ou seja, apesar de estar chorando bastante, o volume de leite que ele está recebendo é adequado. Em alguns casos, a gente tem, infelizmente, uma mãe que não tem volume de leite suficiente. Então, nesses casos, a gente sempre opta pelo complemento com a fórmula industrializada. A prioridade fica entre manter o leite materno o máximo que for possível e logo em seguida a amamentação a gente faz um complemento. O volume depende da idade da criança, da necessidade, do quanto de leite essa mãe tem produzido. O choro da criança é realmente um guia importante, mas o que a gente recomenda sempre é a amamentação em livre demanda. Ou seja, se a criança acordou, chorou, ou se a criança está agitada, procurando o peito, que eles têm uns movimentos bem típicos, com a boquinha, com a cabeça, então normalmente a livre demanda é a melhor forma. Não existe nenhuma recomendação formal de horários rígidos, tá? O que existe é que a gente, principalmente nos primeiros 30 dias de vida, recomenda que essa criança não passe mais de 3 horas sem mamar. Por quê? Porque principalmente nos primeiros dias, primeira semana, você tem um risco maior de hipoglicemia, ou seja, da queda do açúcar no sangue. Então, uma criança que é alimentada a cada 3 horas tem um risco baixo de hipoglicemia.
dicas a gente pode tentar, inclusive durante o pré-natal, né? O pré-natal, a gente recomenda que, se for possível, a mãe exponha a mama ao sol, pequenos períodos, tá certo? Sem uso de protetor solar, e mantenha essa pele bem hidratada, tá? Após o nascimento da criança, o fator mais importante da prevenção de fissura é a boa pega. A criança tem que ter uma pega adequada, com a eversão, né, dos lábios inferior e superior, para que ela consiga fazer uma sucção adequada. Uma mama muito cheia, uma mama muito túrgida, dificulta a pega dessa criança. Então, se uma mãe tem uma mama que está muito cheia, às vezes vale a pena drenar um pouquinho de leite, fazer massagem, tirar um pouquinho de leite para que essa mama fique menos túrgida, menos endurecida, para que facilite a pega da criança, principalmente nos primeiros dias, tá? Existem pomadas à base de lanolina, tem muitas marcas, e essas pomadas à base de lanolina aplicadas após cada mamada funcionam super bem para a prevenção das fissuras. Caso essas fissuras aconteçam, existem os tratamentos específicos. Aí realmente essa mãe precisa procurar um médico e ele vai avaliar o tamanho da fissura, se tem alguma infecção associada a isso. E aí vai definir se vai usar alguma pomada além da pomada de lanolina, se vai precisar de uso de algum antibiótico, e também tem a possibilidade do uso de lasers, que também ajudam bastante na cicatrização. Em relação às infecções das crianças que não são amamentadas, a gente precisa dividir isso em 2 períodos a princípio. Logo nos primeiros dias e semanas de vida da criança, temos um risco maior de doenças bacterianas. Então, por exemplo, a coqueluche é uma doença hoje que a gente tem vacinas, mas ela só é aplicada a primeira dose aos 2 meses. E não é incomum a gente ver crianças que não estão amamentadas desenvolverem um quadro de tosse, a famosa tosse comprida, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente era bastante comum. Então a coqueluche, ela se apresenta com um quadro febril, com uma tosse muito prolongada, uma tosse chata, que muitas vezes leva a criança mesmo à internação hospitalar. Em crianças um pouquinho maiores, a gente já tem um risco maior mesmo das infecções virais, principalmente se essa criança já está iniciando a atividade escolar, vamos dizer assim, se ela já é uma criança que tem por volta aí de 3 a 4 meses e a mãe precisou colocá-la num ambiente de creche. Aí a gente tem realmente muitas infecções virais, principalmente de quadros respiratórios, muitos resfriados e a temida bronquiolite.